Nossa aula de gramática hoje, o conteúdo a qual eu vou trabalhar com você são palavras com L e U. Então, algumas palavras têm sílabas formadas de vogal mais a letra L. Então, quando esse encontro acontece, a letra L tem o som de U, bem fraco como as palavras abaixo. Então, vamos observar essas palavras. Então, a letra L tem um som do U bem fraco, não é isso? Vamos ver agora aqui, olha. Olha só, quando você observe aqui no cartaz, aqui você vê a palavra azul, sol, papel, pastel. Então, essas palavras azul, sol, papel e pastel, essas palavras são escritas com a letra L, não é isso? Então, essas palavras aí, elas são escritas com L, mas tem o som de qual letra? O som da vogal U, não é isso? Um som mais fraco do que quando aparece, não é isso? Ele está acompanhado de uma vogal. Então, o som da letra U, ele se torna mais fraco. Então, essas palavras azul, sol, papel e pastel, elas são escritas com L, mas o som é da vogal U. Devemos ter cuidado na hora de escrever palavras com L e U no final da sílaba, já que a letra L tem som idêntico ao da semivogal U. Então, como é que eu vou aprender isso? Então, como você vai aprender a distinguir se uma palavra é escrita com L ou com U? Você vai aprender da seguinte forma: quando você lê algo que você vê palavras, não é isso? Onde você vê palavras escritas com L ou escrita com U, você deve observar bem a escrita dela, a terminação, não é isso? Se ela é escrita com L ou com a vogal U, porque o som, à medida que você escreve, é diferente, mas à medida que você pronuncia essa palavra, o som do L é o mesmo som da letra U. Então, isso você vai ter que ter muita atenção quando você fizer leituras, certo? E encontrar essas palavras escritas com L ou com U, para distinguir quais são escritas com L e quais são escritas com U, certo? Então, por quê? Porque o som das letras, né? Esse som da letra L é igual o som da vogal U. Agora vamos fazer a leitura de algumas palavras que são escritas com L ou com U. Vamos lá acompanhar comigo? Pastel, chapéu, mingau, balde, pouco, dormiu, sorriu, mal, abril, doutor, outono, aumento, ouvir, jogou, saudade, céu, calma, mal, abril e nau. Então, essas palavras aqui, elas são escritas com L e com U. A letra U e a letra L, elas aparecem tanto no final da palavra como no início, não é isso?
no meio. Então, essas palavras aí, elas são escritas com L ou com U. Mas quando você preste atenção na escrita da palavra pastel e a palavra chapéu. Quando você lê pastel, chapéu, você observa, não é isso? Na escrita, você está olhando para ela, você vê que as duas palavras, elas têm a escrita diferente, o final, não é isso? Mas quando eu pronuncio pastel, chapéu, o som é de qual letra? O som é da letra U. O som do L é o som da letra U. Então, é como se aqui na palavra pastel, ela fosse escrita com U, mas, no entanto, ela é escrita com L. Chapéu, sim, é com a letra U, mas é o mesmo som. Então, para isso, você tem que estar lendo e observando as palavras para você saber se ela é escrita com L ou com U, porque o som do L, quando ele aparece nas palavras, ele, não é isso? Nesse caso, ele tem o som da letra U. Aqui, olha, quando eu falo mal, você vê que essa palavra mal e mal, não é isso? São duas palavras. Ao eu pronunciar essas duas palavras, mal e mal, dá para você distinguir qual delas é escrita com L e qual é escrita com U? Não, porque só você olhando para a palavra. Então, tem o mal com L e o mal com U. Mas na pronúncia elas têm o mesmo som. Na palavra você vê abril e abril. Também é o mesmo caso. A letra na palavra abril e abril, esse abril com L significa nome do mês. E abril com U é um verbo, não é isso? Então, essas duas palavras, abril com U, não é isso? É um verbo. E abril com L é o nome do mês, não é isso? Aí dá para você identificar quando eu falo abril, abril, se é com L ou com U? Não. Então, só dá para você observar quando você vê a escrita da palavra. Então, existe abril com U e existe abril com L. Mesmo caso, existe mal com U e mal com L. Então, existe uma infinidade de palavras que são escritas com L, não é isso? Que tem um som da letra U. Então, o conteúdo de gramática hoje são palavras com L e U. Então, muita atenção na hora de fazer a escrita das palavras, porque à medida que você pronuncia é o mesmo som. Então, para você aprender, você tem que ter atenção ao fazer leituras e quando aparecer essas palavras com L, com L e com U, você observa bem para você aprender quais são escritas com L e quais são escritas com U. Certo? Até mais.